Pedro vem sendo decisivo e decidiu mais uma vez para o Flamengo na classificação obtida na última terça-feira diante do Corinthians. Pedro, aliás, tem feito muitos gols e dado muitos passes para gol. Mas será que isso é a principal característica do seu jogo? Lógico que o gol é o principal objetivo do futebol, né? Só com ele você consegue alçar a vitórias. Mas será que é só isso que Pedro pode acrescentar à equipe? Será que Pedro tem algum componente especial sobre ele, por isso ele é tão exaltado e aclamado por analistas como eu? Vamos falar sobre esse tipo de jogador e sobre esse jogador especificamente? Qual será que é a magia do centroavante? Qual é a magia do pivô? Então, se inscreve no canal, já dá o like no vídeo e vem comigo enquanto eu rodo a vinheta. Vamos lá? Se você torce para o Flamengo e tem interesse em escutar comentários táticos durante as partidas do Flamengo, você pode se tornar membro do canal do Falso 9 e você, a partir de se tornar membro, vai pagar uma mensalidade simbólica, um valor simbólico de R$ 5 por mês e vai poder participar integral ao nosso grupo de Telegram, onde a gente tem chat e a gente também tem a transmissão que eu faço em áudio durante as partidas do Flamengo, a transmissão dos comentários táticos que acontecem durante os jogos do Flamengo. Tem interesse? Clica aí na descrição do vídeo e já entra aí para o nosso time. Então, qual será que é a magia do pivô? Qual é a magia do centroavante? Né? Por que esse jogador é tão valorizado? Por que centroavantes por todo o mundo, ao redor do mundo, valem tanto dinheiro? Né? Vamos falar bastante sobre isso. Bom, primeiro eu queria mostrar o mapa de calor do Pedro. Né? Muitas vezes se associa o fato de um centroavante jogar enfiado na área, ser o homem mais próximo do gol, afundar a defesa adversária, se associa a isso, ao fato de ele ser um homem exclusivamente de área. Né? Costumam falar, o homem de área, ele não deixa de ser um homem de área, mas ele é um jogador que também circula por outras regiões do campo. E o Pedro tem voltado até antes do meio de campo e tem tido uma função estratégica na saída de bola do Flamengo. Né? Vejam como aqui ele tem muito trânsito até no próprio campo de defesa. A gente vai entender por quê. Olhem as disputas que o Pedro tem na fase ofensiva. Nos últimos 5 jogos foram 35 disputas. E vejam que a maioria dessas disputas é no meio de campo, né? É no terço médio do campo. Ou seja, ele é um centroavante, ele é um homem de área, mas a maior parte das suas disputas acontece, né, nessa faixa central do campo, mais para o lado esquerdo. Por que será que é assim? Né? A gente vai falar bastante sobre isso, já vai ter um videozinho legal mostrando. E, além de tudo, ele ainda está sendo decisivo. Né? Ele tem sido o principal jogador do Flamengo desde que ele se tornou titular. O principal mesmo, tá? Eu sei que você está pensando em outro jogador, mas sim, é o Pedro que tem sido o principal jogador, seja em números e até dentro de campo. Claro que tem uma zona cinzenta aí que permite a interpretação de cada um, mas vamos falar sobre os dados também? Vamos lá, nos últimos 10 jogos, né, que ele foi titular, foram 10 gols, o artilheiro do time no período, 5 assistências, quem deu mais assistência no período foi ele. Foi quem mais teve chances de gol, foi o primeiro com 24 chances de gol nesse período. Foi o segundo que mais finalizou, não foi o que mais finalizou, com 35 finalizações. Precisão dos passes, o 11º. Por quê? Ele recebe espaço curto, está sempre no meio da zaga e tem que arriscar os passes que ele dá tem menos espaço do que os adversários e foi o pior dentre os titulares nesse quesito. Mas ele deu 11 passes-chave precisos, mais do que um por jogo, é o segundo nesse atributo, seguindo de perto o Arrascaeta, que é o primeiro nesse scout.
26 dribles em 10 jogos, ou seja, ele tem um drible curto em espaço curto, apesar de não ser tão veloz, ele também não é lento, né? Tem a passada larga. Ele é o quarto jogador que mais dá dribles certos no Flamengo nos últimos 10 jogos. 54 disputas aéreas, é o primeiro disparadamente, né? Tem 50% a mais disputas aéreas do que o Léo Pereira, que é um zagueiro, por exemplo. Tá? O Pedro ele acaba sendo muito acionado em bola longa, né? Como uma estratégia de saída de bola do Flamengo. A gente vai já falar disso aí, tá? Fique aí. E 14 chances criadas, o segundo do time em chances criadas. Eu vou rodar um videozinho para vocês aqui, para a gente ter uma noção, especialmente sobre como tem sido, né, os jogos e o que aconteceu no último jogo, por exemplo. Bom, aqui antes de dar o play, né, mostrar para vocês, o Corinthians estava fazendo uma marcação mais recuada nessa linha de meio e estava encaixado nos dois zagueiros, dando liberdade somente para o goleiro Santos, somente para o goleiro Santos. Mas os passes curtos que o Santos tinha já estavam marcados e os passes longos não aparecem na imagem, também estavam marcados, mais longos diretamente aos laterais. E aí o que o Santos enxergou como uma alternativa? O que se demonstrou ser uma alternativa? A bola direta no Pedro. Isso decidiu a fluidez de jogo que o Flamengo passou a ter na Libertadores, nos 2 jogos contra o Corinthians. O Vitor Pereira ficou encurralado sem ter como marcar. Por quê? E aí vocês vão ver, né? O Santos ele vai ligar a bola diretamente no Pedro e isso passa, ó, veja como a bola vai no Pedro e um jogador se aproxima dele, ou seja, o Pedro domina a bola já tendo homens por perto. E como a bola sobrevoa a marcação alta do time adversário, ela pega o time do Flamengo de frente e o adversário de costas. Então, e aqui ele desloca-se, né, para o lado do Fagner, faz o Fagner sair da zona dele para saltar em cima dele e abre um espaço enorme às costas do Fagner, né, para o ataque ao espaço. Aqui, os corintianos já estão em dúvida, ele já gera uma dúvida nos corintianos, porque o Flamengo começa a encaixar muito essa saída. E aí ele gera uma dúvida no Santos, e o Santos já poderia abrir a bola nos zagueiros. Ele alça novamente, olha o que o Pedro faz, ele afunda a linha de defesa adversária e, ao mesmo tempo, consegue aproximar Arrascaeta e Gabigol a ele, que vão receber a bola de frente com a marcação distante. Ó, Arrascaeta recebe a bola de frente com a marcação distante. Aqui ele está disputando, um dos zagueiros salta da área, a defesa fica em mano a mano, aqui 2, o Arrascaeta e o Gabigol, e o Pedro aqui de costas, o Pedro consegue girar, e agora o Pedro tem uma opção de passe em profundidade, o próprio Gabigol pode abrir um facão aqui, ou seja, ele fixou a defesa adversária e conseguiu girar sobre a defesa adversária já no campo de ataque. Aqui uma outra bola longa, o Pedro mata, ele atrai a atenção de 4 jogadores da defesa inteira e o Gabigol tem um espaço enorme para facão, né, para poder fazer um facão nas costas da defesa. Por quê? Porque o centroavante ele atrai a marcação, ele acaba nivelando as costas da defesa. Aqui, novamente, né, a marcação toda de costas para o lance, né, e os jogadores do Flamengo se projetando à frente, confiantes que o Pedro vai conseguir fazer o domínio. Ele consegue o domínio, a bola sobra para o Vitor Ribeiro. Aqui é um lance de habilidade, né, espaço curto. Ele ganha a disputa, atrai a atenção de toda essa galera e faz uma jogada de efeito que deixa o João Gomes completamente livre, abrindo aqui pelo corredor lateral. Veja, contra o Atlético Paranaense esse jogo. E aí o Flamengo entra em superioridade numérica. Por quê? Porque ele atraiu um encaixe nele, saindo da área, o João Gomes se projeta, deixando o adversário para trás, e o Flamengo gera superioridade numérica, ele cruza e o Gabigol acaba perdendo o gol. Depois, uma outra bola longa, 2 sobem para a disputa, né, com cobertor curto. Se tem 2 em um só marcador, isso vai abrir espaço, né? E aí o Pedro consegue ganhar a disputa, limpar o lance, já se livrou de 3 jogadores e abre. Então, é um jogador que atrai, né? Ele acaba atraindo muitos adversários e, ao atrair adversários nessa bola longa, quando recebe essa bola longa ou quando domina espaço curto e retém a bola, ele acaba libertando vários colegas que estão fazendo ultrapassagens ou que estão se aproximando a ele para receber uma segunda bola, para se aproveitar de uma disputa aérea
que o Pedro tenha se sagrado aí vencedor. E aí, gente, ele agrega para o time uma situação até que só ele no time pode agregar. Né? O Flamengo não tem outro jogador com essa característica, capaz de fazer esse pivô de costas. E aí ele deixa o Santos, você viu aquele lance que os corintianos já estavam em dúvida se o Santos iria lançar ou se o Santos iria tocar curto, ou seja, isso gera dúvida na linha alta do adversário e fica impossível você fazer uma marcação alta muito encaixada. Né, você sufocar o Flamengo marcando alto se o Pedro estiver conseguindo ser acionado, se o goleiro for um goleiro como o Santos, que é ótimo com os pés nesse acionamento. Nesse jogo, por exemplo, ele acertou 11 de 16 passes. E aí, se o goleiro tem essa capacidade de acionar, o time ganha essa opção de jogo. E por ganhar essa opção de jogo, ele se torna único no elenco. E talvez um dos jogadores mais indispensáveis desse plantel. E é por isso que a gente fala tanto que provavelmente ele vá para a Copa, porque o próprio Brasil, enquanto país, não tem outros jogadores nessa característica. O Pedro é muito raro e essa raridade pode levá-lo ao Catar e pode levá-lo também a fazer história mais ainda com a camisa do Flamengo. Beleza? Faz os teus comentários aí, o que você acha sobre o que eu falei. Concorda, discorda, tem observações a respeito? Fala aí e vamos falar aí. Comenta o vídeo e encaminha o vídeo para geral aí. Beleza? Obrigado e fui.